abrir aqui a minha. Aqui. Então, na aula passada, nós falamos dos verbetes, né? Falamos um pouquinho dos verbetes, falamos da palavra refugiados, e agora a gente começa a nossa atividade número 4, que vai nos trazer uma leitura para compreensão, uma discussão sobre leis. Então, o que a turma vai fazer? Primeiro, vai abrir o livro e colocar a data de hoje. Sempre, tá bom? Olha lá, página 31. Logo aqui onde está a minha setinha, ó, coloquem a data. Atividade 4, nosso título, ler e compreender. Viram que a maior parte das atividades portuguesas até o momento são leitura e entendimento. Pessoal, por que eles fazem isso? Porque é importante, vocês têm que ter uma boa leitura. Porque se vocês têm uma boa leitura, vocês conseguem acompanhar muitas outras matérias, muitos outros conteúdos. Especialmente de ciências, história, geografia e o próprio português. E mesmo a matemática, né? Esses bichos, papões, as situações problema, sempre costumam ser um grande problema, porque vocês acabam pecando aí na leitura. Então, vamos lá. Trilha de conhecimentos. Como você observou na atividade anterior, as leis existem para regular o comportamento e a convivência em sociedade. Embora todos nós saibamos da existência das leis e até nos comportemos de acordo com ela, temos pouco contato com os textos de lei, com estes textos. Normalmente, quando se fala em lei, vem à nossa cabeça um advogado ou um juiz. Mas saber como consultar as leis e compreendê-las é o direito e o dever de cada cidadão. Aliás, esse é um importante ponto. Toda lei apresenta direitos, mas também apresenta deveres. Sabiam disso, né? Que devem ser respeitados igualmente. Existem leis municipais, estaduais, federais e até internacionais. Esse tipo de informação está identificada no início da lei. As leis não são textos muito fáceis de ser compreendidos, pois fazem uso de uma linguagem muito específica. Ao consultar uma lei, você observará uma estrutura de texto que apresenta título, capítulo, seção e seção, partindo do que é mais geral para mais específico. Cada seção apresenta artigos e cada artigo é dividido em incisos. Ai, professor, inciso, aquele dente? Não, aquele inciso, aquele do juiz, vocês estão precisando do dente do juiz. Que são os desdobramentos dos artigos que aparecem em números romanos. Aqueles tracinhos, xizinhos, né? Lembra dos números romanos? Então, vamos dar uma olhadinha como que é uma determinada lei para a gente poder olhar. Vamos na lei dos refugiados, né? Que a gente estava vendo na aula passada. Então, ó, lei número 9.474, de 22 de julho de 1997. Bem velhinha para vocês, né? Diário Oficial da União, quer dizer, então é uma lei do Brasil, da República Federativa do Brasil, número 79, seção 1, páginas 15.822 a 15.824, de 23 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências. Ai, professor, que coisa chata, fica estudando lei. Mas sabe uma coisa? Sabe quem que rege a nossa vida? São as leis. Se nós não tivermos leis, fica aquele papo, né? Posso fazer o que eu quiser. Nada é proibido. Se eu encaquetar com aquele carinha que tá ali na esquina, vou lá dar um tapa na cabeça dele, não vai me acontecer nada. Porque não tem lei, então eu não posso fazer, porque as leis do país me dizem que eu não posso sair batendo nas pessoas, né? Mesma coisa outros direitos, como educação, saúde. Então, as leis são chatinhas da gente ler, mas toda pessoa tem que conhecer minimamente as leis do seu país. Nós vimos a questão da Constituição na aula passada, e aqui ele vai dar um exemplo dessa lei dos refugiados. Mas nos países, existe lei para tudo que vocês imaginam, tá bom? E aí vem, ó, quem vai estar à frente da consecução, da execução, e zelando para que essa lei seja colocada, né, de fato em prática. Aí ele vai dizendo: o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Congresso Nacional, vocês sabem que é uma das casas que a gente chama de a Casa do Povo, né? Por que é a Casa do Povo? Porque lá estão deputados e senadores que foram eleitos pelo povo. Então, do povo. Eles estão lá para falar em nome do povo. Eles são os representantes do povo. Então, não é o povo que trabalha para eles, são eles que trabalham para o povo. No caso, nós todos, brasileiros. Então, olha lá. Título 1, dos aspectos caracterizadores. Capítulo 1, do conceito da restrição e da exclusão. Seção 1 do conceito. Conceito é o que é, tá bom? Artigo 1º, ele sempre coloca assim, artigo tal, e dentro do artigo tem os incisos, né, que são essas coisinhas aqui que ele vai colocar, esses númerozinhos romanos, às vezes não é romano, não. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça,
religião, nacionalidade, grupo social, de opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de seu país. Em geral, porque não pode, para mim que não quer. Não tendo nacionalidade, estando fora do país, antes teve sua residência habitual, faltou um L aqui, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. Ou, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Né? Digamos que a pessoa tenha sido violada em seus direitos como humano, que a gente chama de direitos humanos, ela também pode pedir para ficar em outro país. Capítulo 2 do artigo 1º, da condição jurídica do refugiado. A condição jurídica é a condição perante a lei. Tá? O refugiado gozará de direitos, artigo 5º, estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nessa lei. Na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados em 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública. E aqui tem o link, né? O link de onde foi tirado do livro digital que foi tirado esse pedacinho. Bom, beleza, tá aí, né, gente? Tá? Então, claro, agora nós temos as tarefas. Então, letra A. Sobre o que trata essa lei? O que ela diz? Ela fala do quê? De bolinhos de chuva? Não. Do que ela fala? Isso mesmo, não vou falar não. B. De quando é essa lei? Qual é a data dela? Como você identificou essa informação? Como que você olhou no texto e viu onde estava essa lei? Quando? Quando? Quando se refere à data, né? Informação de tempo. C. É possível saber se essa lei é municipal, estadual ou federal? Federal, gente. País, Brasil. Estadual, estado de São Paulo, né? No caso nosso, mas podia ser qualquer estado, né, do Brasil. Como? Como é que vocês descobriram isso? Que essa lei é municipal se for do município, se for da cidade. Se ela é municipal, estadual ou federal. Aí, o que a galera vai fazer? A galera vai lá no texto, lá onde começa lá, leia o texto a seguir. Aqui no texto e vai localizar o pedacinho, a frase que nos conta se essa lei é em nível federal, do Brasil, da União dos Estados Brasileiros, ou se ela é do estado nosso, ou de outro estado. Sabe que o Brasil tem vários estados, né? Quase 3 dezenas de estados, mas, ou de cidade, ou da cidade de São Paulo, ou de outra cidade. Olha se alguém errar essa. Tem. Bom, copie o trecho que comprova a sua resposta. Bom, então vai lá no texto e vai colocar entre aspas. E quando você copia o trecho de um texto de alguém, você coloca entre aspas. Já fizemos uma aula sobre isso. Tá bom? Essa é a letra B e a letra C. Letra D. Associe as duas colunas relacionando o capítulo ao assunto que ele trata. Então, associar, vocês estão vendo que tem o númerozinho 1 e o númerozinho 2. E ainda tem 4 itens aqui desse lado com parênteses. Então, o que se referir ao capítulo 1 dessa lei, vocês vão pôr 1. O que se referir ao capítulo 2 dessa lei, que nós vimos acima, vocês vão colocar 2. Então, condição jurídica do refugiado, está no capítulo 1 ou está no capítulo 2? Devem acatar as leis do Brasil. Está no capítulo 1 ou está no capítulo 2? Do conceito de refugiado. Conceito, o que é refugiado? Está no capítulo 1 ou no capítulo 2? Vocês só vão colocar esse númerozinho aqui, tá bom? O refugiado é um indivíduo que sofre algum tipo de perseguição ou violação de direito. Bota um I aqui, viu? É direito em seu país. Capítulo 1 ou capítulo 2? Tudo bem? E letra E, de Eliane. Com base em tudo que vimos até aqui, nos seus conhecimentos, reflita sobre esta questão. Os refugiados são respeitados no nosso país? O nosso país respeita essas pessoas refugiadas? Por quê? Explique a sua resposta. Por que você acha que não respeita? E por que você acha, se você colocar assim, por que você acha que respeita? Só vou dar uma dica. O Brasil costuma ser o paraíso dos refugiados. Tradicionalmente, costuma ser o paraíso. Bom, peraí. F, dia 20 de junho, é o dia do refugiado. Sabendo disso, crie uma legenda para a foto a seguir. Então, tem foto de várias pessoas de outros países que se refugiaram no Brasil. Olha só, das mais diferentes nacionalidades, dos mais diferentes lugares do mundo. Então, tem uma foto, observem bem a foto, vejam as carinhas de cada um, vejam se eles estão bem ou não. E
escrevam uma legenda, escrevam algo sobre a foto, né? Do que ela trata, como o país trata essas pessoas, enfim, uma foto legal, uma frase legal, criativa, bacana, com letra maiúscula, pontuação, enfim, toda aquela coisa que a nossa língua obrigatoriamente tem que ter, tá bom? E a última. Aí vocês vão dizer, ai, professora, a aula passada foi tão curtinha, essa aqui tá longa. Essa aqui também é longa. Não é difícil, né, pessoal? Vamos nessa. G. E última de hoje. Você sabia que há estudantes de diversas nacionalidades, migrantes e refugiados nas escolas municipais de São Paulo? Escreva nas linhas a seguir as diferentes nacionalidades dos estudantes da sua escola. Então, a maioria dos estudantes da escola, nossa, é brasileira mesmo. Mas esse ano e o ano passado, nós recebemos alguns estudantes refugiados. Eu não vou saber dizer agora qual é o ano que eles estão, não é do 5º ano. Mas nós temos pessoas da Colômbia, nós temos pessoas da Venezuela. Sabiam disso? Que falam uma língua diferente. Vocês devem ter observado por lá, não? Colegas que falam uma língua diferente. Ah, já falei a resposta! Mas não tem problema, tá bom? Então, essas pessoas que estão lá, se não me falha a memória, são venezuelanos da Venezuela e da Colômbia. Acho que são 2 famílias de refugiados desses 2 países. Bom, e aí, né, eles sempre colocam um link para que vocês tenham curiosidade de buscar mais coisas, ó. Para saber mais sobre o tema, né, dos refugiados, pode acessar esse link aqui, ó, acnotour.org/português, www.acnotour.org/português. Tudo bem, gente? Então eu vou embora. Tá Um bom? grande abraço, pessoal. Não Façam esqueçam de bonitinho. digitar suas respostas. E digitem.